ler São Mateus, capítulo 23, o versículo 37. São Mateus, capítulo 23, versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos, debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Obrigado, Senhor, por esta leitura. Nós te agradecemos porque tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Obrigado, Senhor. Que privilégio nós temos de ler tua palavra, e não somente ler, ter o entendimento espiritual da mesma, por meio da revelação, trazida através da mensagem da hora, no ministério profético, no tempo do fim. Obrigado, Senhor. No nome de Jesus, nos ajuda, pois nós precisamos um pouco mais deste alimento. Amém, Senhor. Muito bem, meus irmãos, vamos tentar falar um pouco nesta hora sobre tempo de reconhecimento. Muito bem, meus irmãos, sobre o reconhecimento, é tempo para que nós reconheçamos. É tempo, uma expressão usada pelo nosso profeta, o irmão Brana, e eu queria meditar sobre isto. É tempo de reconhecimento. Veja, o reconhecimento, ele é bom em todas as áreas, da nossa vida. O reconhecimento, ele é bom. Embora nós temos um versículo aqui na Bíblia, queria que os irmãos pegassem comigo, 1 Tessalonicenses, capítulo 2,
1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6. Primeira Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6. Eu vou ler as duas traduções, duas versões. Vou ler este versículo desta tradução, João Ferreira de Almeida, e depois vou ler a tradução NVT. É bom compararmos essas traduções, No versículo 6 de 1 Tessalonicenses diz assim: e não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Então, nesta tradução, o apóstolo São Paulo está dizendo que eles não estavam buscando a glória dos homens, certo? Numa outra tradução, na NVT, diz: quanto ao reconhecimento humano, nunca o buscamos de vocês, nem de nenhum outro, certo? Não buscamos glória dos homens, e quanto ao reconhecimento humano, não buscamos. Então, na verdade, o ser humano, aquele que serve a Deus, ele não, de fato, não está buscando conhecimento, reconhecimento, ser reconhecido. Ele não está buscando isso. Ele faz o bem, ele vive a vida cristã, não esperando glória dos homens, ou, na outra tradução, não está esperando reconhecimento humano, ser reconhecido. Esse é o cristão genuíno, certo? Ele vive a vida cristã sem buscar glória dos homens ou sem esperar ser reconhecido, certo? Mas, por outro lado, o reconhecimento, ele é importante, certo? Você não vai viver sua vida buscando ser gloriado ou reconhecido, Mas é importante nós sabermos que nós precisamos reconhecer, certo? Nós não estamos buscando reconhecimento, mas nós precisamos reconhecer. Espero que os irmãos entendam o que eu quero dizer. Vivemos a vida cristã, fazemos o bem, A vida cristã que nos conduz nessa caminhada cristã, vivendo a vida pelo Evangelho de Cristo, defendendo o Evangelho, defendendo a Bíblia, defendendo a palavra, e por ela vivendo, não esperando reconhecimento humano, não buscando glória dos homens, como o apóstolo Paulo diz aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 6, que numa tradução está assim: e não buscamos glória dos homens. Na outra tradução diz que quanto ao reconhecimento humano, nunca o buscamos de vocês. Então, nós não estamos de fato buscando ser reconhecidos por ninguém, certo? Não estamos buscando glória dos homens, mas nós precisamos reconhecer. Nós precisamos reconhecer. Porque o reconhecimento, ele é importante por diversos motivos. Por que nós precisamos reconhecer? Nós precisamos reconhecer. Porque ele é importante por diversos motivos. O reconhecimento, quando você reconhece,
seja no âmbito da profissão, do trabalho, na escola, na igreja, na família. Quando você reconhece, aquele reconhecimento, ele aumenta a autoestima, a confiança daquele de quem você está reconhecendo, certo? Ele motiva. O reconhecimento é um poderoso motivador. Ele impulsiona a pessoa a buscar sempre pela excelência da produtividade, né? Quando você reconhece, não é bajular, mas o reconhecimento ele é importante. Você, repito, nós não estamos buscando glória dos homens. Nós não estamos buscando ser reconhecidos. O nosso dever é reconhecer, não esperar ser reconhecido, mas reconhecer. Os irmãos entendem, né, a diferença? Que quando nós reconhecemos, isso é importante para aquele que está recebendo aquele reconhecimento. Ele não está buscando, mas quando ele é reconhecido, isso aumenta a confiança, aumenta a autoestima, a pessoa procura com aquela motivação, né, a melhorar, né, buscar excelência. Isso é importante, certo, irmãos? O reconhecimento é o ato de averiguar, de examinar, de verificar, certo? E nós fazemos isso, averiguamos, nós examinamos, né? Nós verificamos e constatamos: aquela pessoa precisa ser reconhecida, embora ela não esteja buscando pelo reconhecimento. Ela faz o seu dever como um dever, uma obrigação, né? Não está buscando ser reconhecido ou a glória dos homens, certo? Mas você está averiguando, você está então examinando, você então verifica e chega à conclusão: aquela pessoa precisa ser reconhecida pelo esforço, pela dedicação, pelo que ela faz, né? Pela sua sinceridade, pelo seu comportamento. E isso é importante, embora a pessoa não esteja buscando pelo reconhecimento, mas quando você reconhece, aquilo é importante para aquela pessoa, embora ela não esteja buscando, certo? E isso, como disse, é no trabalho, é na escola, é em casa, dentro da família, dentro do lar. Eu creio que a mãe não faz nada, né, buscando que alguém, a família reconheça. Ela é mãe, ela faz aquilo que está nela, a sua natureza. Mas como é importante os filhos reconhecerem a importância daquela mãe, o seu dever, né, de mãe e suas obrigações. Ela não faz buscando, ela faz porque é mãe. É ou não é verdade? Ela é mãe, é a natureza dela, ela faz porque é mãe. Nasceu para ser mãe. E ela faz com dedicação, faz com vontade para os filhos, com amor, com carinho. Não está buscando o reconhecimento de nenhum dos filhos, mas é importante os filhos reconhecerem, né? Da mesma forma o pai, ele não faz para o filho querendo que o filho esteja ali bajulando, né? Ele faz porque é pai. E é importante aquele filho reconhecer o suor, a labuta, o sacrifício, né, que aquele pai faz. Aquilo é importante, aquilo motiva o pai, aquilo motiva a mãe, né? Mas não somente isso, né? O filho que é filho de verdade nasceu para ser filho. Que a gente fala essas coisas, irmãos, a gente fala isso para o mundo cristão, né? A gente sabe que lá fora é diferente, mas dentro do cristianismo, na mensagem, a gente sabe que isso é importante. Então veja, da mesma forma, o filho que é filho, que obedece o pai, ouve o conselho do pai, da mãe, né?
honra o pai e a mãe, como a Bíblia diz, para que seus dias sejam prolongados, né, na terra, né? Ele não faz aquilo, o filho que é filho obedece o pai querendo ser reconhecido ou ser bajulado. Não, ele é filho, ele faz porque ele é filho. Mas é importante o pai reconhecer que aquele filho, aquela filha, o obedece, né? É obediente, ouve seus conselhos. Aquilo motiva o filho, né? É importante isso aí. Então veja, da mesma forma, meus amados, o marido com a esposa, né? Eu acredito nisso piamente. Não precisa o marido ficar ali pedindo, exigindo, brigando, né? Não, a esposa, que a esposa nasceu para ser esposa, ela faz o seu dever de esposa porque ela é esposa. Não está buscando ser reconhecida ou querendo glória, bajulada. Não, ela é esposa. Mas é muito importante o marido reconhecer o trabalho, a luta, né, daquela esposa que cuida do lar, dos filhos, do marido, né? Embora hoje isso esteja deturpado, mas esse é o original. Ela precisa ser reconhecida, valorizada, honrada, principalmente as irmãs, né, que hoje não é fácil o marido chegar e reconhecer o esforço daquela mulher, e que muitas vezes trabalha para ajudar para dentro de casa. Ela deve ser valorizada, reconhecida, embora não esteja buscando isso. Ela não está buscando isso. Ela faz porque é uma esposa e quer ver sua família, seu lar bem. É importante o marido reconhecer. Da mesma forma, eu acredito que o marido, que é marido de verdade, ele faz o seu dever de marido para com sua esposa, sem estar procurando ser reconhecido ou buscando glória, bajulação. Mas eu acredito que a mulher, também reconhecendo o marido, seu trabalho, seu esforço, sua dedicação, seu compromisso com a família, isso motiva, como eu acabei de falar agora há pouco, né, que a motivação, ela aumenta a confiança, a autoestima, né? O reconhecimento aumenta a autoestima daquele marido, daquela mulher, daquela mãe, daquele pai, daquele filho. Aumenta a confiança, motiva. O reconhecimento, ele motiva aquela mãe, aquela mulher, aquele marido, aquele pai, aquele filho, impulsiona ele a buscar cada vez mais melhorar. Agora, coisa ruim é quando não é reconhecido, aí fica entristecido, né? Já não quer fazer as coisas. E é assim no trabalho, né? Um bom profissional que o patrão reconhece aquele indivíduo, ele quer melhorar, e você sabe que é assim em todas as áreas da vida. E na igreja não é diferente. Na igreja, aquele irmão, aquela irmã, na congregação, que é assíduo ao culto, que não falta, que está ali pronto a apoiar a igreja, apoiar o companheirismo, apoiar a obra, aquele irmão deve ser reconhecido, não é bajulado. Ele não faz por querer bajulação, ele faz porque ele é um irmão convertido, né? E não faz pensando que está fazendo para a igreja, mas faz aquilo, e ele deve ser reconhecido. Aquilo vai motivar ele cada vez mais a melhorar, né? E toda a igreja, de um modo geral, deve ser reconhecida, né? E assim nós vemos que é tempo de reconhecimento. O próprio Deus deve ser reconhecido. Mas se o reconhecimento traz autoestima, confiança, motivação, Deus precisa de tudo isso? Não. Não é que Deus precisa disso aí.
O próprio Deus precisa ser reconhecido, não é porque ele tem problema de autoestima. Deus não tem problema de autoestima. Mas é porque o reconhecimento nosso para com Deus é uma manifestação pública feita por nós, seres criados, de quem Ele é. E todas as suas virtudes, e de todas as suas obras, de todo o seu poder. Reconhecendo sua palavra, reconhecendo o ministério da hora, reconhecendo a mensagem do dia. É tempo de reconhecimento. Então veja, nós viemos lá da casa, do trabalho, da família, na igreja, agora chegamos na palavra, chegamos em Deus. A necessidade de reconhecer o quanto dependemos de Deus, não só em palavras, mas em atitudes, né? Porque o reconhecimento é uma manifestação pública. Quando reconhecemos Deus, é um reconhecimento do próprio Deus, é um reconhecimento, uma manifestação pública, feita por nós, seres criados, que dependemos. E esta manifestação pública é uma vida dependente de Deus. Então, esse reconhecimento que temos, ou precisamos ter para com Deus, precisamos levar isso a sério, né? De forma que nossa vida possa nos mostrar o quanto precisamos reconhecer o que as pessoas fazem para nós, reconhecer quando somos ajudados, quando somos apoiados, embora não estamos buscando glória ou reconhecimento, mas nosso dever é reconhecer, certo? É como no lava-pés da igreja, na Santa Ceia. O segredo do lava-pés não é o seu pé ser lavado. Na ceia eu vou ali porque meu pé precisa ser lavado. Não. O segredo disso é você lavar o pé de alguém. Veja que foi Jesus quem lavou os pés dos discípulos. E aquele ato de humildade fez com que eles pudessem reconhecer que aquele ato era o próprio Deus encarnado, descendo de sua majestade, se humilhando a tal ponto de lavar os pés de homens pecadores, certo? Então veja, irmãos, não estamos buscando glória de ninguém, reconhecimento de ninguém, mas como é bom ser reconhecido, é ou não é? Isso faz bem para nós. Isso é importante, né? É importante. E que possamos nós ter esta luz, esta revelação de reconhecer o que a nossa esposa faz para nós, o que o nosso marido, os esposos fazem para as esposas. Reconhecer o que os filhos fazem para os pais. Possamos ter isso em mente. E os filhos reconhecer o que os pais fazem para ele. E na igreja é importante a igreja ser reconhecida. Uma igreja, quando fala igreja, fala do indivíduo, não fala de um grupo. Quando a igreja, o indivíduo é dedicado, o indivíduo, a obra está de pé por causa dele, por causa dela, né? Que está ali ajudando a igreja, apoiando o companheirismo, apoiando a obra, né? Às vezes sem poder. Quando falo apoiando, falo em todos os sentidos que você possa imaginar, porque a igreja só existe por causa de você, assim como o seu lar só existe por causa de você, sua casa, o companheirismo do lar só existe por causa de você. Você está ali, é aquele companheirismo do pai com a mãe e seus filhos
só existe por causa de você. Só está de pé por causa de você. É você quem faz aquilo. Quando eu falo você, falo o indivíduo, cada um fazendo a sua parte. Porque às vezes joga tudo para a costa da mãe, da mulher, o que normalmente acontece. Igual um vídeo que eu vi aí da mãe servindo a comida e o pai e os filhos ao redor da mesa, tudo com celular. E aí comiam, jogavam na mesa com o celular e jogava na pia, a louça suja, e com o celular na mão, e a pia só aumentando o volume de louça suja. Na hora do almoço, a mãe pegou a comida e jogou na mesa, sem prato, sem colher. É lógico que isso aí foi produzido, para ter um impacto. E a mãe jogou na mesa, sem prato, sem colher, e os filhos e o pai olhou para a mãe, cadê o prato? Está lá sujo na mesa, lá na pia lá. Então muitas vezes a gente joga tudo para a costa de um e nos esquivamos da nossa responsabilidade. E isso é ruim, porque o peso é grande e às vezes aquilo não suporta. Seres humanos não são feitos de serragem, diz o irmão Brana, são feitos de sentimentos, E às vezes aquela mulher da casa está ali, alegrando o ambiente com essa natureza feminina própria da criação de Deus, trazendo aquela paz no lar, mas muitas vezes ela está precisando de um elogio, de um carinho, de um reconhecimento, e aquilo não existe. Às vezes é o marido. A gente tem que sempre jogar dos dois lados, viu, irmão? Homem, mulher, filho, pai, mãe, jogar dos dois lados. Embora a gente saiba que muitas vezes é só a mulher, é só o marido, às vezes é o filho, é a filha que dá problema, mas a gente joga de uma forma, como a Brana diz, como pregar a cura divina. Você prega a cura divina como se fosse para todos, embora ela não seja para todos. Alguns só serão curados. Você prega a salvação como se fosse para todos, mas nem todos serão salvos. Da mesma forma, o evangelho você prega para todos. Esses ensinamentos de marido, esposa, filho, casal e igreja, a gente fala para todos, Não pode pegar só em um, Então veja, da mesma forma o marido, às vezes está ali, suado, trabalha, sai de casa, isso é o natural, viu, irmão? Natural, bíblico, do suor comerás. Ele sai de manhã para trabalhar, passa os intempéries, as tentações lá fora, chega cansado, e assim, às vezes, ele precisa de um reconhecimento, de um carinho, de uma atenção, de um cuidado, Isso é importante, isso faz bem. Mas não só o pai, a mãe, os filhos também, Isso é importante. É ou não é? Faz bem ou não faz? Então veja, acredito eu que é tempo de reconhecimento. Embora, repito, nós não estamos buscando glória de ninguém, nem reconhecimento, mas isso faz bem. Nós devemos reconhecer, certo? Para trazer autoestima para essa mãe, para esse pai, para esse filho, para essa filha, para esse marido, para essa esposa, para esse irmão da igreja, que às vezes, eu até usei uma expressão um dia desse, o palhaço faz todo mundo rir. É uma comparação, faz todo mundo rir. Mas às vezes o palhaço precisa rir, e eu pergunto: quem faz o palhaço rir? Quem é que faz o palhaço rir? Às vezes está ali pulando, fazendo todo mundo rir, mas ele precisa rir, mas não tem ninguém para fazê-lo rir. E isso é triste,
pessoas se beneficiam, são beneficiadas da dedicação, do trabalho, do esforço daquela pessoa, e ela não é reconhecida. Então, precisamos reconhecer cada dia mais. Acredito que isso é importante, muito importante, certo? Que Deus ajude, né? Que nós venhamos meditar sobre isso, possamos olhar para isso com mais atenção, com mais cuidado, e ver que é tempo de reconhecimento. Veja, eu queria ler na mensagem do profeta, irmão Brana, reconhecendo o seu dia, a sua mensagem. Numa tradução é 118, na outra é 185. Quero ver se eu não demoro muito, minha garganta está inflamada ainda, mas acredito que dá para continuar e terminar. O profeta diz: ao mesmo tempo, a noiva tem reconhecido a luz do entardecer. A noiva tem reconhecido a luz do entardecer. É o que eu acabei de dizer. O próprio Deus precisa ser reconhecido. O próprio Deus precisa ser reconhecido. E eu disse agora há pouco, não é porque Deus tem problema de autoestima, não. Deus é o Criador. Ele disse: haja luz e houve luz. Ele tem na sua mão todo o poder. E nada acontece sem sua permissão. Tudo o que acontece na vida do ser humano, no mundo, é a permissão de Deus. Então Deus não tem problema de autoestima. Não. Mas nós precisamos reconhecer este Deus Elohim, o autoexistente, porque o nosso reconhecimento para com Deus, disse e repito, é uma manifestação pública, feitas por nós, seres criados. Aí o profeta diz: a noiva tem reconhecido a luz do entardecer. E o que é a luz do entardecer? Para que a noiva reconheça que você sabe que tem a luz do amanhecer. Sabe que o sol amanhece todos os dias, não é isso? Isso é um símbolo, é uma figura. A luz que o sol, quando nasce, está indicando o Evangelho no Oriente. Jesus, quando veio aos judeus, há 2000 e tantos anos atrás, é o amanhecer. Mas o entardecer representa o mesmo Jesus que saiu do Oriente e se mostra ao Ocidente no entardecer. Não é outro sol que se põe à tarde, é o mesmo sol da manhã. Não é o outro Jesus que aparece no entardecer no Ocidente, é o mesmo Jesus do Oriente. Então a noiva tem reconhecendo a luz do entardecer. E o que é a luz do entardecer? Senão o ministério profético do Filho do Homem, Jesus Cristo, entre os seres humanos. Deus numa carne humana, como foi no dia de Sodoma. Aquela escritura de Gênesis 18, a qual Jesus se refere em Lucas 17, 26 a 30, Jesus diz que como foi nos dias de Ló, de Sodoma, assim seria na vinda do Filho do Homem. Jesus está se referindo a Gênesis 18. E se você voltar a Gênesis 18, você verá que ali, exatamente
3 homens, varões, desceram do céu. 3. 2 deles foram para Sodoma. E um homem ficou com Abraão. E Jesus, ao se referir à vinda do Filho do Homem, Lucas 17:30, ele disse que quando o Filho do Homem viesse, ele veria quando o dia se tornasse idêntico ao dia de Ló, de Sodoma. Ou seja, aquele quadro, aquele acontecimento de 2 homens que vieram do céu, 2 foram para Sodoma e um ficou com Abraão, aquilo se repetiria no tempo da vinda do Filho do Homem. E nós acreditamos piamente que isso aconteceu, que aquele Jesus, quero ler com vocês rapidinho, meus irmãos, para terminar. Voltamos aqui para Mateus 23, verso 37. Vamos voltar aqui para a Escritura, a Bíblia Sagrada, porque é tempo de reconhecimento. Mateus 23, verso 37, onde nós lemos no início, diz: Jerusalém, Jerusalém, é Jesus falando aos judeus. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, que apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Jesus se lamentando perante a sua rejeição, não sendo reconhecido pelos judeus. Mesmo as obras que ele fez diante dos judeus, curando os enfermos, ressuscitando os mortos, libertando o oprimido, dando vista aos cegos e sendo rejeitado, não sendo reconhecido. E ele diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes vocês matam os profetas, vocês apedrejam os profetas, quantas vezes eu quis ajuntar vocês, assim como a galinha ajunta seus pintainhos ou seus pintos debaixo de suas asas. Eu, o Deus Todo-Poderoso, que desceu do céu, quis ajuntar vocês, Jerusalém, Jerusalém, e não quiseste. Ele foi rejeitado, não foi reconhecido, e foi morto, crucificado na cruz. E eu creio que isto tenha acontecido outra vez. Esse mesmo Deus amoroso, esse mesmo Deus piedoso, esse mesmo Deus compassivo, esse mesmo Deus longânimo, misericordioso, rejeitado outra vez, não sendo reconhecido. Irmão Brana, na mensagem ainda aqui, ele diz no parágrafo 62, ele diz: se as igrejas hoje apenas reconhecessem, se as igrejas apenas reconhecessem que a palavra de Deus tem feito esta promessa para as pessoas desta hora. A palavra de Deus fez a promessa para este dia, que é a luz do entardecer, é o mesmo Jesus do Oriente ao amanhecer aqui no Ocidente, a mensagem do pôr do sol, a mensagem do entardecer, de Malaquias capítulo 4, o Elias que viria antes do dia grande e terrível do Senhor, o precursor da segunda vinda, que veio trazer a restauração da doutrina apostólica, a luz da doutrina dos apóstolos e dos profetas, que é o fundamento desta igreja. Mas não unicamente esta restauração da doutrina apostólica na primeira e segunda etapa do ministério do profeta Elias, o irmão Brana.
Mas a palavra vindicada, Deus em carne humana, o Filho do Homem, outra vez, no ocidente, desta vez, aqui entre gentios. Veja que o mesmo que esse Jesus fez lá entre os judeus, ele fez aqui entre gentios. Os mesmos sinais que Jesus fez, Deus em carne humana, entre os judeus, ele curou ou não curou? Curou. Ressuscitou os mortos? Não ressuscitou, ressuscitou. Deu vista aos cegos? Deu. Tudo lá no Oriente, no amanhecer, entre os judeus. Ele discerniu os pensamentos da mulher samaritana? Reconheceu, discerniu. Falou quem era Natanael, falou quem era Zaqueu, conhecia a vida deles, pois isso mesmo, esses mesmos sinais messiânicos que foi feito no amanhecer, lá em Jerusalém, entre os judeus, Deus numa carne humana, foi feito aqui no entardecer, entre os gentios, na América do Norte. Aquele mesmo Jesus aqui, encarnado em William Branham, deu vista aos cegos, curou os enfermos, ressuscitou os mortos, discerniu os pensamentos e a vida das pessoas. Era Deus, não é o homem, é Deus. Mas assim como aquele Jesus foi rejeitado entre os judeus e crucificado, esse mesmo Jesus foi rejeitado aqui entre os gentios e crucificado outra vez. Ele não foi reconhecido, ele foi posto para fora, a igreja o colocou para fora. É o estado de Laodiceia. Leia Apocalipse 3, 20 e 21. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Aí o profeta prossegue aqui na mensagem, reconhecendo seu dia, sua mensagem 612, ele diz: se as igrejas hoje apenas reconhecessem, que a palavra de Deus tem feito esta promessa para as pessoas nesta hora, elas não pereceriam. Por que os judeus pereceram no ano 70? Foram mortos com a invasão do general Tito, exatamente por isto, por rejeitarem ao Messias. Quando ele disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar, quando a galinha ajunta seus pintinhos, e vocês não quiseram. No verso 38 diz: eis que a vossa casa vos ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais. É quando ele é rejeitado, ele é posto para fora, o juízo vem, como veio aos judeus no ano 70. E aqui, no tempo dos gentios, no entardecer, o profeta diz: se a América apenas pudesse reconhecer, a Constituição que ela redigiu, ela não estaria querendo tirar a Bíblia das escolas, ou tirar o nome de Deus de suas moedas, nem tirar as palavras de juramento da bandeira sob Deus. Mas ela, a América, não reconhece isso. Por quê? Porque ela está cega e nua, é uma Laodiceia. Ela não pode reconhecer o sangue daqueles preciosos rapazes que foram mortos nos campos de batalha. Por este privilégio, eles estão esquecidos, eles estão no pó. E as igrejas não o reconhecem, assim como a América não o reconheceu. Mas, meus amados, voltando ao parágrafo 118, o profeta diz: veja, se por um lado ele é rejeitado, se por um lado ele não é reconhecido,
não é valorizado. Eu quero dizer isso para você, meu irmão, minha irmã. Se você não é reconhecido na tua casa, pelo teu marido, faça o seu dever, que Deus está te reconhecendo. Se você não é reconhecido, mulher, pelo teu marido, repito, faça o seu dever, que você está sendo reconhecida por Deus. Se você, marido, não é reconhecido pela sua esposa, faça o seu dever de marido, que Deus está te reconhecendo. Se você, pai, mãe, não é reconhecido pelo seu filho, faça o seu dever de pai, de mãe, que você está sendo reconhecido por Deus. Se você é filho, que é cristão e quer viver a vida cristã, e teus pais, que não são cristãos, não têm revelação, não te valorizam, não te reconhecem, continue vivendo a vida cristã, que Deus está te reconhecendo. Da mesma forma, é aqui. Se por um lado a igreja Laodiceia não reconhece a mensagem da hora, se Laodiceia não reconhece o ministério profético do Filho do Homem, da vinda do Filho do Homem, naquela nuvem formada de 7 anjos, não reconhece a abertura dos selos, a revelação de todos os mistérios de Deus. Se por um lado Laodiceia expulsou Jesus da igreja, se por um lado a igreja crucificou a Cristo outra vez, e ele foi rejeitado e não foi reconhecido, por outro lado, veja o que o profeta diz: ao mesmo tempo, a noiva tem reconhecido a luz do entardecer. Deus sempre tem aqueles que o reconhecem em todas as eras. É verdade, não foi reconhecido por uns, mas por outros ele foi reconhecido. E hoje Deus tem sido reconhecido pela sua esposa, aquela igreja que ele predestinou desde a fundação do mundo, que não é um grupo de homens, mas o indivíduo. Ao mesmo tempo, a noiva o tem reconhecido à luz do entardecer. Os pentecostais famintos têm começado a reconhecer que suas organizações não têm feito nada do que eles estão procurando. Elas estão tão destroçadas e desequilibradas. O quê? Os pentecostais. Vejam, aí o profeta faz esta afirmação e diz: é tempo de reconhecimento. É tempo de reconhecimento. Você precisa reconhecer, diz o irmão Brando. Você precisa reconhecer, é o que eu acabei de dizer agora há pouco. Nós não estamos procurando ser reconhecidos, mas nós precisamos reconhecer. O mundo tem reconhecido, as nações têm reconhecido, a ciência tem reconhecido, o diabo tem reconhecido. O mundo sabe que estamos no final. A ciência sabe. As nações sabem. Uma nação não confia na outra, porque sabe que está chegando o tempo de um louco desmembrando apertar o botão. Só falta isso. Mas quando esse louco apertar o botão, a noiva já está na glória com seu esposo. Porque a noiva não passa pela grande tribulação, porque ela reconhece antes seu esposo, seu companheiro, a palavra revelada.
deslumbrando. O mundo tem reconhecido, as nações têm reconhecido, a ciência tem reconhecido, o diabo tem reconhecido. É o tempo em que ele pode destruir as mulheres, quem? O diabo. É o tempo que ele pode destruir as igrejas, o diabo. Ele pode destruir as pessoas, é o diabo que destrói as igrejas, destrói as mulheres, destrói as pessoas. Ele tem reconhecido isto. Aí o irmão Brana diz: e Deus, olha só, isso deveria trazer para o nosso coração um alento, uma tranquilidade, uma paz. E Deus tem reconhecido que há pessoas na terra que Ele tem predestinado para a vida. E Deus tem reconhecido que há pessoas na terra que Ele tem predestinado para a vida. Você é essa pessoa que Deus tem reconhecido, que te predestinou para a vida? Então viva a vida para a qual Ele predestinou. Não se esquive dela. Tome a responsabilidade daquilo que Deus colocou na sua mão. É bom quando Deus reconhece. Deus tem reconhecido que há pessoas na terra que Ele tem predestinado para a vida. E Deus tem reconhecido que este é o tempo para enviar a mensagem. Por que Deus tem reconhecido? Quando mandou o profeta Brano, no tempo certo, no entardecer, para abrir o livro, revelar os mistérios da Bíblia, trazer a luz dos 7 selos, porque ele reconheceu que era tempo para isto, que a era luterana terminou, a era wesleyana terminou, a era pentecostal terminou, até chegar a era da noiva. Então Deus reconheceu que era tempo para enviar sua mensagem, e Ele enviou sua mensagem, enviou o mensageiro, enviou a mensagem. O 7º anjo é o mensageiro do 7º selo. O 7º selo é a mensagem do profeta, mensageiro do 7º selo. E o 7º selo é o ministério do Filho do Homem, da vinda dele para a terra. Porque o 7º selo o traz de volta à terra, enquanto as igrejas estão esperando Jesus no rapto. Não reconhecem que Filho do Homem é o ministério profético de Deus na terra. Ele não é Filho do Homem no céu, não. Filho do Homem é na terra. É na terra. Deus numa carne humana. Por isso que existe a distinção em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 e 17. No 16 diz: o mesmo Senhor descerá do céu. No 17 diz: e nós que ficarmos vivos seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Veja que existe 2 aparições do Senhor. Uma no 16 que Ele desce do céu, uma que nós subimos e encontramos o Senhor nos ares. Porque existe essa diferença do Senhor que desce e do Senhor que encontramos nos ares. É porque Ele tem que descer primeiro. Se Ele não desce para a terra como Filho do Homem, nós nunca seremos convertidos verdadeiramente. Porque o que temos na terra, repito, é religião, tradição, dogma. Isso não muda a vida de ninguém.
Nunca mudou. Pelo contrário, faz o homem ficar religioso. Por meio da religião, ele vive inchado. Religioso ao extremo. É o que a religião faz. Matar em nome de Deus. Julgar em nome de Deus. É o que nós vemos. E é por isso que os cristãos hoje são criticados. Mas o mundo precisa saber que dentro desse cristianismo falso existe você, existe eu, existe a noiva de Jesus, que não é uma religião. Nós não somos religiosos, não somos uma religião, somos a esposa do Senhor Jesus Cristo. O que é lamentável é que eles não sabem disso. Por eles não saberem disso, nos tratam como se fôssemos um deles. Mas nós sabemos que não somos um deles. E apesar de não sermos reconhecidos, Deus nos reconhece. Para terminar, o profeta diz: Deus tem reconhecido que há pessoas na terra, e tem reconhecido você, pessoa que Ele colocou nesta terra. Deus tem reconhecido que há pessoas na terra que Ele predestinado para a vida. Ele tem reconhecido que este é o tempo para enviar a sua mensagem. Ele fez isso. Ele enviou sua mensagem. Mas quem vai reconhecer a mensagem do entardecer? Quem vai se prostrar perante ela? As pessoas têm reconhecido isso. A noiva tem reconhecido o tempo de entardecer. Oh, se Sodoma tivesse reconhecido que seu dia, quando ela viu aqueles mensageiros que desceram lá em Sodoma, Billy Graham e Oral Roberts, mas eles não reconheceram, e Sodoma foi queimada. Mas Abraão reconheceu quem era que estava ali com ele, se prostrou e disse: meu Senhor. Sabe o que Abraão representa? Abraão representa a noiva. A noiva sabe quem veio do céu naquela nuvem formada de 7 anjos. Ela sabe que é o Senhor que subiu, e que os anjos disseram para os judeus, discípulos, varões e irmãos: porque estás olhando para o céu, este Jesus que para o céu o vestes, da mesma forma que subiu, ele há de descer. E como foi que ele subiu? Subiu e se ocultou numa nuvem. E a Bíblia prometeu que isso sucederia, e isso aconteceu.